eu vi aqueles adolescentes, era não estava ansioso, mas eu estava temeroso, porque a noite ontem foi fria, não havia calor, e luau sem calor é quase que pedir para viver um fracasso. Mas, irmãos, apenas 4 irmãs, junto com o Moniel 5, na nossa célula de adolescente, levaram mais 15 pessoas. Miguel também foi com o grupo deles, com a célula dele. Levaram mais 15 pessoas, mais 10 pessoas a um luau. Praticamente, cada um levou mais um. Praticamente. E essa é a visão celular. É eu e mais um não crente, ou mais um desviado. A vida é assim, irmãos. A vida cristã é assim. Sou eu e mais um não crente. Se os irmãos analisarem o livro de Atos, os irmãos vão ver que depois dos 3.000, dos quase 3.000, depois desse dia, alguns meses depois, vieram 5.000. Isso quer dizer que o eu mais um funciona desde a igreja primitiva. Não precisa ser eu mais 50. É eu mais um. É o que Deus requer de cada um de nós. Mas não é do jeito que a gente fazia antigamente, não, né? Você convida alguém para vir na igreja, num culto de celebração, e aí nesse dia o pastor está inspirado, prega um sermão daqueles de tirar do fundo do poço, a pessoa se emociona, se converte, e a gente entrega na mão do pastor. Aqui, pastor, agora o senhor discipula, leva para a escola bíblica dominical, se viram por aí. Não é mais assim. Agora é eu ganho, eu consolido e eu discipulo até o batismo. Depois eu ensino ele a fazer isso com outras pessoas. É assim que funciona. Agora, o pastor não é mais responsável. Não só o pastor é responsável pelas ovelhas que chegam. Todos vocês agora são pastores. Todos vocês agora vão pastorear outras vidas. Ganhar, consolidar, preparar e enviar. É assim que funciona a igreja de Cristo. Foi assim que a igreja primitiva viveu e prosperou com a presença do Senhor. Atos capítulo 2 diz que o Senhor acrescentava à igreja todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Então, que igreja é essa que o Senhor acrescentava? Não tinha templo? Que igreja é essa? Eu, a igreja. O Senhor ia acrescentando a mim pessoas que iam sendo salvas, e eu trabalhava essa pessoa, e ela ganhava outra, e o Senhor ia acrescentando a cada dia as pessoas que iam sendo salvas. Essa é a igreja que o Cristo implantou. Qualquer outra coisa fora disso não tem nada a ver com a igreja de Jesus. Eu quero, nessa manhã, começar uma série de mensagens. E eu vou pregar essa mensagem até o dia do celulão. O dia da celebração do amigo, que vai ser no dia 23, não é isso? 23 de novembro. Então, até o dia 23 de novembro, eu vou estar pregando sobre esse tema, um convite mais do que especial. E eu inicio hoje, pela manhã, e vou até o dia 23 do mês, próximo do mês de novembro. O mês mais bonito do ano, irmãos. No dia 13 de novembro, nascia um dos caras mais bonitos do mundo. Eu. Vamos lá ler a Bíblia? Eu vos darei descanso. Um convite mais do que especial. Que diz assim, Mateus capítulo 11, 25 a 30. Mateus 11, abre a porta para mim, 25
a 30, que diz assim: Mateus 11, de 25 a 30. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos simples. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Verso 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Grife aí na sua Bíblia o que eu vou ler agora. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descansos para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua presença é o que existe de melhor nessa manhã, nesse lugar. Nós consagramos ao Senhor cada vida que está aqui no prédio nesta manhã, aqueles que estão conosco também na conexão, no online, e aqueles, ó Deus, que estarão conosco através do canal do YouTube. Nós pedimos consagração para a vida dos teus filhos e para a minha. Deus, a questão aqui não é por nós. Nunca foi por nós. Tudo aqui é pelo Senhor. E é por isso que nós te pedimos que o Senhor nos dê o caminho do coração das pessoas. Dê a cada um de nós, Senhor, o caminho do coração, para que nós possamos chegar até o centro da vontade de cada um deles. Que a tua palavra tenha todo o poder, toda a glória e toda a adoração, em detrimento do nosso eu e do que nós somos como sábios, porque o Senhor deu aos simples a revelação do Cristo e aos sábios a dúvida, Senhor. E nós não queremos a dúvida, nós queremos a revelação. Te oramos no nome de Jesus. Amém. Um convite mais do que especial. Eu vos darei descanso. Eu revelarei a vocês quem é o meu Pai. O chamado de Jesus é para viver um novo tempo, uma nova história. Ele chamou cada um de nós, juntamente com os seus discípulos, para que pudéssemos viver o céu na terra, porque a presença de Jesus era a presença do céu na terra. O céu passa 33 anos na terra. E alguns homens, na sua maioria, não conseguiram viver o céu na terra. Quando a gente fala de viver o céu na terra, parece que nós estamos falando de pegar o céu
o que a Bíblia vai chamar de mansões celestiais e trazer para esse mundo podre que nós vivemos. Não é isso. Viver o céu na terra é viver a presença do Cristo. É viver o Cristo nesse lugar. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é muito difícil. Vou além. Isso é quase impossível. E eu só não afirmo da impossibilidade, porque a Bíblia narra a história de alguns homens que lutaram contra si mesmos, contra o padrão do mundo, contra a estrutura, para viver o Cristo na terra. Viver essa presença do Senhor aqui não é um negócio banal, curricular ou algo natural. É uma busca, é uma perseguição. Eu vou além, é uma perseguição que nós precisamos ter. Isso é tão difícil que Adão, que vivia nessa presença, optou em deixar essa presença. E o pai, ele teve que usar a estratégia mais poderosa que estava diante de si, que era a vida do filho. E ele, sem sombra de dúvida, mas imagino eu que com uma dor muito forte na alma, enviou o filho a esse mundo para sofrer. Para viver as lutas que nós vivemos, para viver a demanda de rejeição à cultura, ao tempo, às coisas e ao mal e ao pecado que nós lutamos todos os dias contra. E não tem sido fácil, nem para mim, nem para você. Há uma pista nesse texto que nós acabamos de ler, maravilhosa. Jesus diz que o Pai escondeu essa revelação dos estudiosos, dos sábios, dos inteligentes, e revelou os pequeninos. Revelou aqueles homens que, na realidade, tinham conhecimento religioso, tinham sabedoria religiosa, porque todos tinham naquela época, não com a grandeza dos fariseus, não com a grandeza dos saduceus, não com a grandeza dos essênios, mas eles tinham conhecimento, revelação da vinda do Messias, todo mundo tinha, tanto é que ele estava sendo esperado de forma ansiosa, tanto é que quando ele convoca os seus discípulos pequeninos, que a Bíblia diz, o texto diz, né? Os simples, que o texto diz, os homens simples, que o texto revela, que esses homens receberam um convite dele e foram segui-lo. A estrutura religiosa daqueles dias era muito mais forte do que a de hoje. A visão de Deus do Antigo Testamento era muito mais forte do que a de hoje, porque não tinha Novo Testamento. O Novo Testamento estava se revelando na pessoa de Jesus e dos apóstolos. E o ministério de Jesus estava sendo formado ainda. Então a estrutura religiosa, porque toda a nossa estrutura religiosa, ela vem do Antigo Testamento. No Novo Testamento não existe estrutura religiosa. No Novo Testamento existe estrutura de uma igreja que avança, de uma igreja em movimento, de uma igreja que atropela toda a religiosidade santa, mas sem nenhuma ação da igreja farisaica. Para os irmãos terem uma noção introdutória dessa nossa série de mensagens. O Senhor Jesus faz outra revelação nesse texto maravilhosa, que as coisas foram dadas a Ele, que só o Pai, o Filho, conhecem o Pai, mas olha o que Jesus diz agora, e é nisso que eu quero pautar a minha palavra nessa manhã, eu quero toda a sua atenção,
você que está conosco aqui presencialmente, você que está conosco de forma remota e você que estará conosco no canal do YouTube. Jesus disse que ele também iria revelar àqueles a quem ele quisesse revelar. A estrutura do texto diz que Jesus tinha todo o conhecimento do Pai, o Pai tinha todo o conhecimento do Filho, e algumas pessoas a quem o Filho quisesse, escolhesse a se revelar, é disso que o texto está falando. O texto está falando da revelação da vinda do Messias. Algumas pessoas a quem o Filho quisesse se revelar também conheceriam o Pai, porque a vinda do Filho era de pleno conhecimento do Pai. Então, o que Jesus está dizendo é que aos homens sábios, aos saduceus, aos fariseus, aos essênios, aos doutores da lei, a esses homens não foi dada a revelação do Filho, mas a pescadores, agricultores, homens simples, a esses sim foi dada a revelação do Filho. E esse Filho convocou esses homens para revelar ao mundo a importância desses homens, a importância daqueles que receberam a revelação do Filho e vivem essa revelação como eu e você. A importância dessas pessoas na terra, no mundo, a nossa importância na terra. Nós não estamos aqui de passagem. Nós não estamos aqui de turismo. Nós estamos aqui porque um dia o Cristo nos foi revelado e nós recebemos a revelação do Cristo. E agora compete a nós revelarmos o Cristo ao mundo. Essa é a visão do Pai. É sobre essa afirmação que o Senhor Jesus faz no texto que eu quero pautar a minha palavra nessa manhã. Verso 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Todas as coisas me foram entregues. Todos. Os sábios, os letrados, os simples, o mundo e tudo que havia no mundo. Tudo me foi entregue, está tudo na minha mão. E eu fico imaginando, no deserto, o diabo dizendo para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Eu fico imaginando que texto, na minha visão como teólogo, que texto inadequado para a Bíblia. Esse texto não precisava estar ali. Se Deus me desse a possibilidade de rasgar uma página da minha Bíblia, eu rasgaria essa. Eu jogaria isso fora. Eu fico imaginando por que esse texto está ali. Por que o diabo diz para Jesus que vai dar todas as coisas a ele se Jesus o adorasse? Por que Deus permitiu esse texto estar ali? Porque é muita humilhação. Sabe por quê? Por causa de mim, por causa de você. Porque a proposta é a mesma. A proposta é a mesma. Tudo isso eu vou te dar se você prostrado me adorares. Eu vou te dar tudo isso se você prostrado me adorares. E ele tem um poder de convencimento tão grande. Tão grande. Tem um jovem trabalhando na Rui Barbosa, não sei se vocês já viram, que ele vende um perfume falso. Todo mundo sabe que aquele perfume é falso. Quem aqui já teve com esse jovem? Ninguém? A Zé já teve? E essa semana eu estive com ele. E ele falou assim, para começar, o cara é de uma persuasão diabólica. Eu vi Satanás na vida daquele menino. Eu vi o diabo. Primeiro, ele é mentiroso. Segundo, ele é ardiloso. E ele é envolvente. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Igual o diabo.
O que aquele menino faz? A estratégia dele. Ele te chama, mesmo que você seja mal educado com ele, ele fala assim, porque você foi muito educado comigo, eu vou te dar esse perfume. Aí te dá um. É igualzinho o diabo, assim que o diabo faz. Porque você me obedeceu, então eu vou te dar esse carro. Porque você me obedeceu, eu vou te dar essa casa. Porque você me obedeceu, e a gente acha que eu vou te dar essa saúde, eu vou te dar essa família, eu vou te dar, e vai dando, e vai dando, e vai envolvendo a gente. Eu estou dando esses exemplos assim, mas tudo que nós temos veio de Deus, tá? Mas ele vai facilitando as coisas, ele vai facilitando as coisas. E aí aquele menino, quando você tá bom, me dá aqui, estou saindo. Não. Se você estiver com a esposa, a senhora gosta desse perfume? Aí espia na sua mão. Cheira. A senhora que tem que cheirar, porque é a senhora que vai cheirar. Não é ele, é para ele, mas a senhora que vai cheirar. Aí a mulher cheira. Aí quando ela cheira, ele baixa e fala assim, mas eu tenho que dar um também para a senhora. Aí dá um para a mulher. Se tiver com filho, ele fala assim, vou te dar um também. Olha, mas o senhor não vai pagar muita coisa, não. Pode levar os 3 perfumes, o senhor vai pagar apenas um lanche para mim. Aí você vai pagar o lanche, quanto que é o lanche? O valor de um perfume. R$100. É assim que o diabo faz com a gente. É assim que ele faz com a gente, ele vai enrolando a gente. É por isso que a Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, ele engana até os escolhidos. E quem são os escolhidos de Deus? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Segundo Jesus, só o Pai e Ele, e alguns que Ele vai se revelar, tem pleno conhecimento do Pai. O que é ter pleno conhecimento do Pai? Não é conhecer, por exemplo, o que Deus pensa, o tamanho do amor de Deus, o tamanho do perdão de Deus. Nós não vamos conhecer isso. Aqui nós não vamos conhecer isso. Nós só vamos conhecer isso no céu. O que é que Jesus quer revelar para a gente nesta manhã e que Ele revelou para os 12, inclusive para Judas? O que é que Jesus quer revelar para a gente? A missão do Pai, gente. O que é que os discípulos precisavam conhecer? A missão. Porque ele já conhecia o Deus do Antigo Testamento, ele já conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tanto é que eles esperam o Messias. Eles conheciam o Deus de Joel, tanto é que eles não saem de Jerusalém, eles permanecem lá para o dia da chegada do Espírito Santo. Eles conheciam tudo isso. O que é que eles precisavam conhecer? O que Deus tinha para eles fazer a partir daquele instante, a partir daquele momento. O que é que Deus queria que eles fizessem a partir daquela hora? Era só isso que Jesus tinha que revelar para eles. E Jesus faz isso em 3 anos. Em 3 anos Jesus faz isso. Jesus prega um sermão para eles. Jesus faz milhares de ensinamentos para eles. Mas Jesus faz na presença deles milagres e prodígios. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus ressuscita na presença deles. Para que Jesus fez isso na presença deles? Para que eles conhecessem o poder do Pai e vivessem amparados no poder do Pai. Era só isso. Não tinha esse frisson todo que nós temos hoje, não. Era só isso. Quem são esses? Os que o Filho quer revelar. Aqueles que se achegarem a Ele e que tomarem sobre si o seu jugo, que Jesus diz que é suave e leve. O convite de Jesus hoje é para todos nós. Estamos aqui, estamos online e que chegaremos outros dias no canal do YouTube. Se acheguem a mim
experimentem do meu jugo. Como fazer para nos achegarmos a Ele e recebermos o seu jugo? Ninguém vai conhecer o Pai se não receber o jugo de Jesus. Quem é que é suave e leve? O apóstolo Paulo recebeu o jugo de Jesus, mas nem pôde. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Se há um homem que recebeu o jugo de Jesus, foi o apóstolo Paulo. Mas quem disse que a vida dele foi tranquila? Quando a Bíblia diz que o jugo de Jesus é suave e leve, a Bíblia não está dizendo que é tranquilo. A Bíblia diz que é suportável e glorioso. Suave e leve é que você vai suportar. Deus não dá nada além daquilo que nós vamos suportar. O próprio Jesus falou isso. E glorioso. A glória que está por vir é muito maior do que o mundo que nós estamos vivendo. A Bíblia fala disso. Todas as lutas nossas, todas as tentações, não há de comparar com a glória que há de vir. Mas o jugo de Jesus suave e leve não é tranquilo. Não é tranquilo. A Bíblia diz, no próprio Sermão da Montanha, no final do Sermão da Montanha, a Bíblia diz que é para nós nos gloriarmos por toda a provação e tentação que nós passamos em nome de Jesus. Quando nós formos agredidos, nós formos ofendidos, presos, que nós, então, glorifiquemos o Pai. Ou seja, não tem tranquilidade. Esse evangelho de mentira que estão pregando por aí, irmãos, esse evangelho que lota estádios, não é real. O jugo de Jesus é suave e leve, mas a Bíblia não diz que é tranquilo. Não é. Como fazer para nos achegarmos a Ele e recebermos o seu jugo? Primeira coisa que precisamos fazer é olharmos para o que está à nossa volta com o olhar de Jesus. Aqui já caiu a nossa visão religiosa e às vezes inocente do Evangelho. Aqui já cai tudo. Porque em cada ato, em cada atitude, em cada movimento que nós vivemos, se estivesse o olhar de Jesus ali, como nós reagiríamos ou se reagiríamos do jeito que temos reagido? O olhar de Jesus é muito especial. E o nosso olhar também é muito especial. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. O que a Bíblia está dizendo é que o nosso olhar precisa temperar essa podridão toda que está aí. E é exatamente aqui que mora o perigo. Porque às vezes nós estamos com o olhar de Abacuque. Por que eles prosperam? Porque eles são felizes? Porque eles têm isso? Porque eles alcançaram aquilo e eu não? Por que eu passo por toda essa dificuldade de ordem financeira? Por que um mendigo que come lavagem, come comida podre com tapuru, tem saúde, está vendendo saúde, e eu que sou um pastor, que como de forma moderada, vou a médico de 6 em 6 meses, estou com a saúde debilitada. Esses porquês retira da gente, às vezes, a visão de Jesus.
Porque o texto bíblico que nós acabamos de ler vai dizer que o Pai deu a Jesus todas as coisas. Conhecimento de todas as coisas, poder sobre todas as coisas. Mas quando um dos apóstolos é convidado por ele para segui-lo, ele diz assim, quando um dos apóstolos, um dos discípulos, diz assim, mestre, depois de curado, eu vou segui-lo. E Jesus fala assim, olha, espera aí. Mesmo tendo todo o poder, olha a visão de Jesus, mesmo tendo todo o poder, mesmo tendo tudo sobre a minha mão, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Como é que pode isso? Como é que pode alguém que tem tudo não ter um travesseiro para dormir? Sabe o que é? É a visão de Jesus de humildade, de sensibilidade. A visão de Jesus de saber quem é que pode suportar as agruras, a dor do seu ministério. Irmãos, cá para nós, irmãos acham que a escolha de Jesus pelos seus discípulos, que somos nós, é diferente da escolha que ele fez pelos 12? Claro que não, irmãos. A Bíblia diz que ele é Deus, e a Bíblia diz que Deus não muda, Deus é imutável. O que ele esperava dos seus discípulos é o que ele espera da gente. Nós precisamos buscar ter a visão de Jesus. Jesus olhou para a mulher com fluxo de sangue como quem olha para alguém que estava sofrendo há 12 anos. Sofrendo há 12 anos no seu físico, mas sofrendo há 12 anos nas suas emoções, sofrendo há 12 anos na sua sociedade, sofrendo há 12 anos. E a visão de Jesus é ampla. É ampla, tanto é que ele fala, quem me tocou? Quem me tocou? E Pedro fala, Senhor, a multidão te esmaga, te imprensa, a multidão te aperta, e você está perguntando, quem me tocou? Pedro. Quem me tocou está sofrendo 12 anos. Quem me tocou está com as emoções arrebentadas 12 anos. Quem me tocou está com a família arrebentada 12 anos. Quem me tocou está com a saúde financeira arrebentada 12 anos. Alguém me tocou de forma diferente. O olhar de Jesus é diferente. E o nosso olhar é igual ao olhar de Jesus. O nosso olhar não pode ser igual ao olhar, irmãos, de Judas, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Quanto valia um escravo que não tinha valor nenhum? Quanto valia um escravo fujão? Quanto valia um escravo que não tinha nada para dar ao seu senhor? 30 moedas de prata. O nosso olhar precisa ser igual ao de Jesus, que mesmo sendo vendido por um escravo sem valor, estava pronto para perdoar o maldito do Judas. Jesus olhou para Pedro depois que negou 3 vezes como alguém que estava sofrendo e conduziam ao lugar de conforto nas suas emoções. Pedro estava desequilibrado emocionalmente, uma pressão enorme, um negócio volumoso sobre a vida deles, prisão, morte. Prisão, morte. E com as emoções arrebentadas, destruídas, o Senhor Jesus o avisou e mesmo assim ele negou. Não é o que acontece com a gente. O tempo todo a Bíblia está dizendo para a gente, a revelação do Filho está dizendo para a gente, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é ruim para você, isso é ruim para você. E nós continuamos fazendo. E o Senhor Jesus trabalha nas nossas emoções. Ele cuida da gente. A nossa visão precisa ser essa. Nós precisamos ter essa visão. Jesus olhou para os apóstolos num barco. E ao olhar percebeu que eles estavam com medo. Com medo. E o medo é algo, irmãos, que toma a gente. Os irmãos acham que eu entrei nessa visão sem nenhum medo?
Os irmãos acham que eu entrei nessa visão que o Senhor Jesus me deu sem medo. Os irmãos acham que eu estou avançando sem medo. Os irmãos acham que eu tenho doado meu tempo sem medo. Quarta-feira próxima eu tenho uma reunião, 9 horas da manhã em Conceição de Macabu. Volto para Macaé, 3 horas da tarde, outra reunião, tudo com pastores. Os irmãos acham que eu não tenho medo com a saúde debilitada do jeito que eu tenho? Os irmãos acham que eu não tenho medo de dar um piripaque e morrer? Claro que eu tenho. É óbvio que eu tenho. Já era hora de eu estar acomodado. Já era hora de eu estar preparando para o término do meu ministério. Já era hora de eu, ao invés de estar querendo fazer a obra de Deus crescer, era hora de eu estar mantendo vocês aqui, enrolando vocês aqui. Todo mundo que saiu estaria aqui. E eu ia fazendo a manutenção, visitava e tal, e tratava, e tal, como eu sempre fiz. E aí eu ia terminar o meu ministério bem tranquilo. Por mim mesmo não precisava estar nessa volúpia toda, nesse movimento todo. Por mim mesmo eu podia estar parando. Eu tenho mais 5, 6 anos de ministério, eu sei disso. Eu sei que eu estou plantando para alguém colher. Eu sei que eu estou plantando hoje para alguém colher amanhã, mas é isso mesmo que a Bíblia manda a gente fazer. Um planta, um rega e outro colhe, mas para a glória de Deus, a obra é dele, é ele que dá o crescimento. Aleluias! Claro que eu tenho medo, mas o meu olhar de medo não me paralisa. Porque o Senhor está comigo, para a glória do nome dEle. É a obra dEle que está sendo feita do jeito que Ele mandou fazer. Segundo movimento pelo qual nós precisamos fazer para nos achegarmos a eles e recebermos o seu jugo. Ele está nos chamando para isso, irmão, nessa manhã. O segundo movimento é olhar para dentro de nós. E tentando achar um ser humano ainda respirando. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Uma vez eu preguei na igreja Batista Unamar, primeira igreja Batista Unamar. E depois que eu preguei, o pastor Luciano falou assim: cara, você é muito corajoso. Você acaba se expondo muito na sua mensagem. E eu não sei fazer de forma diferente, irmãos. Eu não sei não me expor. Eu poderia pregar sermões aqui sem me expor. Eu sei fazer isso. Eu sou mestre em homilética e hermenêutica. Eu tenho mestrado nessas duas áreas. Eu sei como fazer, mas eu não sei fazer. Olhar para dentro de nós e tentar achar um ser humano respirando lá, é porque muitos de nós já morremos. Muitos de nós já estamos mortos para a visão do Pai. Nós já não vivemos mais isso. Já não queima mais a gente, já não arde mais na gente. A questão de ganhar uma alma para Jesus já não é mais algo que nós perseguimos, não é algo que nós queremos mais. Nós já estamos mortos, já morremos para a obra do Pai. Nós estamos vivos para a igreja, nós estamos vivos para nós estamos vivos, mas não para a visão do Pai. Porque a visão do Pai, o tempo todo, é pelas almas. Ele enviou o filho dele com muita dor na alma para isso. Você enviaria um filho seu para passar na cruz e morrer para salvar o outro filho, se você tivesse? Ninguém faz isso. Pois ele fez. E ele fez isso com dor na alma.
Nós não podemos deixar o nosso ser humano morrer. Nós precisamos ressuscitar esse ser humano que habita em nós e que recebeu a visão do Pai. Essa visão que nós chamamos de primeiro amor precisa ser ressuscitada na gente. Nós não podemos nos acomodar e achar que tudo vai acontecer pela simples vontade do Pai. A vontade dele é soberana, mas ele nos chamou para que nós pudéssemos participar da vontade dele, do desejo dele. Gente, o negócio é tão forte na gente, esse negócio de a vontade do Pai ter morrido entre nós, que às vezes nós temos pessoas que nós amamos dentro da casa da gente, que não se converteu, e que na cabeça da gente está tudo certo, o diabo está enganando a gente. E que às vezes só porque um dia foi na igreja, ou foi apresentado na igreja, a gente acha que está salvo. E não está. E se morrer hoje vai para o inferno. E o nosso ser humano está tão morto que a gente nem ora mais por isso, pela conversão deles. Falar, dar testemunho, há muito tempo que a gente já não faz isso. Há muito tempo. Mas nem orar a gente ora. Isso é péssimo, isso quer dizer que nós estamos mortos para a visão do Pai. A Bíblia não esconde nenhum ato de pecado dela, erros que mexem com as nossas emoções e que acabam nos levando a se esconder de Deus, como Adão fez. O grande problema do pecado, irmãos, mal resolvidos, são dois: a culpa e o remorso. E o pior dos dois é a culpa. Porque nós vamos fazendo ou deixando de fazer. E quando nós ouvimos alguma coisa parecida com isso, vem a culpa. Ou quando acontece um fato em que nós não estávamos esperando, e aquela pessoa morre, a culpa toma a gente por completo. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não fiz aquilo outro? Por que eu comunguei da mesma mesa? Por que eu aceitei aquela palavra? Por que eu ouvi aquilo e não rebati? Por que eu fiz a vontade dele? Agora já era. Agora vai ter que se remoer em culpas. Se remoer em culpas. Porque não tem mais outra coisa a fazer agora, só Deus pode tirar essa culpa. E aí naquele dia a gente fica assim: será? 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 A dúvida transformada em culpa. Não tem será. Precisamos ressuscitar o ser humano que está dentro da gente e trazê-lo à comunhão com o Pai, com a visão do Pai. Essa semana um pastor lá de Carapebus me ligou. Falou: pastor, morreu uma pessoa aqui. É esposo de uma irmã tão querida, trabalhadora. Você pede para fazer, ela faz, obediente, amiga e tal. Eu perguntei, a primeira coisa que a gente pergunta: ele era da igreja, pastor? Era crente? Não, pastor, não. Nem igreja ele vinha. Eu falei: meu irmão, fecha os olhos aí e vamos orar. Ele: orar por quê, pastor? Eu vou orar por você, para você falar no sepultamento desse cara. Você vai falar o quê? Ele falou: por isso que eu liguei para o senhor. Eu vou falar o quê? Fala sobre a graça de Deus, fala sobre a misericórdia de Deus, fala sobre o poder de Deus, fala sobre a vontade de Deus. Não tem o que falar, vai falar o quê?
E no final da conversa o pastor falou assim: pastor, mas o meu coração está em paz. Porque essa semana mesmo fui visitá-lo no hospital e falei do amor de Deus para ele. A esposa dele falava do amor de Deus para ele. Sabe, gente, precisamos ressuscitar esse ser humano que está dentro de nós e fazer com que esse ser humano tome a visão do Pai e viva a visão do Pai sobre qualquer demanda de necessidade. Ah, irmãos, tantas coisas. Abraão errou quando mandou seu filho, o filho da escrava, para o deserto, mas Deus aparece a ele, acaba com o remorso dele, acaba com a culpa dele e diz: eu vou fazer desse menino um gigante do deserto, fazer desse menino um jumento do deserto, fique tranquilo. Pedro na negação, Saulo no assassinato, nos assassinatos dos cristãos, tantos cristãos que ele matou, tantos cristãos. Eu fico imaginando aqueles 3 dias, aquelas 3 noites que ele ficou sem comer e sem beber, naquela casa lá em Damasco. Eu fico imaginando ele olhando para dentro de si: matei fulano, matei ciclano, estuprei fulano, estuprei ciclano. Naquele dia, naquela hora, e tal, cheio de culpa, cheio de remorso, cheio de dor no coração e na alma, consenti na morte de Estevão, meu amigo de escola e tal. E eu imagino Saulo com uma culpa danada na cabeça, e Deus fala: Ananias, vai lá e fala com ele que ele vai me ser útil, que tira a culpa do coração dele, ele vai me ser útil, ele vai pregar aos gentios, ele vai pregar aos reis dos judeus, ele vai pregar a palavra. Fale com ele, Ananias, que ele vai ser usado por mim. Arranque a culpa do coração dele. Irmãos, nós precisamos tirar a culpa do nosso coração. Tanta gente nossa que morreu sem Jesus, tanta gente nossa que vive sem Jesus, e às vezes entra uma culpa do coração da gente. Tire a culpa do coração e ressuscite o ser humano que há em você. E faça a obra de Deus, que Deus vai te usar. Terceiro, é preciso olhar para a visão de Deus, o Pai, quanto ao homem perdido e rebelde. Para Deus não tem perdido e rebelde. Para Deus, todo mundo é suscetível à salvação. Tem uma frase do pastor Clay Groeschel, que faz todo sentido nesse tempo. Estava lendo o livro dele essa semana, e eu li essa frase e fiquei maravilhado. Ele diz que o mundo precisa de sonhadores, cristãos sonhadores. Mas diz que o mundo também precisa de cristãos realizadores. Mas ele diz que, na realidade, no profundo mesmo, o que o mundo precisa mesmo é de cristãos sonhadores que realizam. Porque só sonhar não resolve. Realizar sem sonhar também não há. Você vai parar no meio do caminho. Mas se você quer realizar, se você sonha em realizar, ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar. Nada vai te parar. Nada. Esses dias eu estava tão cansado, que eu cheguei em casa, falei com o Rô, vou dormir. Eu dormi o dia todo, a noite toda, e acordei no outro dia cansado. Mas nada me para. Nada me para. Eu voltei de Conceição sexta-feira, ela falou assim: você é doido? Você marcou reunião sexta-feira, 9 horas da manhã aqui em Conceição, você tem reunião lá em Macaé, à noite você tem que estar, você é doido? Eu falei: nada vai me parar. Só Deus vai me parar. Nada vai me parar. Porque eu estou sonhando com essa Macaé salva. Eu estou sonhando com essa Macaé salva. Eu estou lutando, eu estou realizando.
Tem um monte de pastores aí com medo da atitude. Tem um monte de pastores aí com medo da Novos Começos. Tem um monte de pastores aí com medo da igreja de Sila Malafaia. Esqueci o nome aqui agora, desculpe colocar no nome dele. Tem um monte de gente aí com medo disso, com medo daquilo. Eu estou glorificando a Deus. Tomara que venha mais. Tomara que venha mais igreja. Tomara que venha mais gente nova para cá, com visão nova, para ganhar essa cidade. Macaé é uma cidade igual a cidade de Éfeso. Macaé tem gente de tudo quanto é lugar do mundo. Macaé tem japonês, chinês, português, inglês, americano. Macaé tem gente para tudo que é gosto. Nordestino. Macaé tem sulistas aqui. Macaé é um lugar cheio de culturas. E nós precisamos de gente que fale todas as línguas em nome de Jesus para ganhar essa cidade para Cristo. Nós não precisamos ter ciúme, gente. Nós precisamos avançar, avançar, avançar. Essa semana eu tive uma reunião com o presidente da Câmara de Vereadores. Ele mandou me chamar lá. Ele é candidato a deputado estadual, eu não sabia. Vereador Cezinha. E eu fui lá. Ele me convidou para ir na sexta-feira, que não tinha ninguém lá. Eu fui lá. Cheguei lá, ele me falou da candidatura dele, do que ele pensa para Macaé, que Macaé, com essa chegada da energia limpa, Macaé daqui a pouco vai ter problemas de ordem financeira. Eu concordo com ele, eu acho que isso vai acontecer mesmo. Eu acho que à medida que a energia limpa for chegando e que o petróleo for tendo menos valor, Macaé vai começar a ter problemas. Isso vai demorar. Talvez não chegue na nossa geração, mas vai chegar numa geração bem futura, mas vai chegar. Eu também concordo com ele, eu acho que é assim. E ele começou a falar, eu sabia onde ele queria chegar, eu sabia que ele ia pedir apoio político, e foi o que ele fez, pediu apoio político. Eu falei para ele, vereador, eu vim aqui em respeito, muito respeito mesmo, a pessoa que me trouxe aqui, porque eu nem conhecia o senhor pessoalmente, mas conte com as minhas orações. Se eu me agradar da sua proposta política, conte também com o meu voto. É o que eu posso lhe oferecer. Ele me abraçou e falou, pastor, foi muito bom conhecer o senhor. Eu não conheci o senhor. Foi muito bom conhecer o senhor é um homem de verdade. Eu falei, sou. Eu não falo aquilo que você quer ouvir, não. Eu falo aquilo que eu penso. Tomei um café com ele e vim embora. Macaé vai sofrer, irmãos. Macaé vai sofrer. E nós precisamos fazer alguma coisa por essas almas. Macaé sofreu muito. Depois que acabou o primeiro governo do PT, Macaé sofreu muito, aquele rombo todo na Petrobras, aquela desgraça toda na Petrobras, nós sofremos muito. Nós tínhamos uma vida aqui que eu achava desesperada também, estava no outro extremo, mas nós tínhamos uma vida aqui louca. E, de repente, foi para o outro extremo também, uma vida que não tinha mais nada. As empresas começaram a contratar. A empresa que tinha 15 pessoas para fazer uma coisa, passaram a ter uma pessoa para fazer essas 15 coisas. E com salário lá embaixo. Macaé sofreu. E poderá sofrer muito lá na frente. E se nós não prepararmos os nossos filhos, nossos netos, para viver uma vida fora do petróleo também, eles vão sofrer. Porque o mundo está caminhando para isso. E nós precisamos ter o olhar de Deus, o olhar do Pai, até para essas coisas. Principalmente quanto aos homens perdidos. Nós precisamos sonhar e realizar no nosso tempo. Jesus está nos convidando a viver o sonho de Deus, que é de buscar e salvar o que se havia perdido. Nós não temos como salvar. Quem pode fazer isso é o Espírito Santo, mas nós temos como buscar. É uma sociedade. Nós buscamos, o Espírito Santo salva. É a mesma coisa da ressurreição de Lázaro. Jesus estava ali para fazer um milagre, mas alguém precisou tirar a pedra. Nós precisamos tirar a pedra. Se nós não tirarmos a pedra,
o milagre não vai acontecer. Tire a pedra no coração do seu parente. Tire a pedra no coração do seu filho. Como, pastor, que eu faço isso? Ressuscitando o ser humano que é em você. Ressuscitando o ser humano que é você. Olhando para o Pai. Quanto à visão do Pai ao homem perdido. E olhando para o que está à sua volta, com o olhar de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Pare de fazer vontade de ímpio, mesmo que seja seu filho. Você está empurrando ele para o impiamismo. Está empurrando ele para ser cada vez mais contra Jesus e contra a obra de Jesus. Você está atrapalhando a vida da pessoa que está com você. Pare de fazer vontade de ímpio, achando que é um salvo. Faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Cumpre Mateus 6,33 na sua vida, para que você tenha o olhar de Jesus na sua história. Busca primeiro o reino de Deus e a justiça dele. E a salvação dos seus, o Senhor fará. Está dentro de todas as coisas. Cuidado. Cuidado. Um dia, o meu filho falou para mim: pai, se o senhor, mãe e Vitor morrer, vocês vão para o céu. Se eu morrer, eu vou para o inferno. Se eu morrer, eu vou para o inferno. E eu falei para ele depois da nossa conversa: olha aqui, o meu dinheiro é santo. O meu dinheiro não serve para comprar bebida. O meu dinheiro não serve para comprar droga. O meu dinheiro não serve para pagar advogado. E outra coisa, o portão aqui em casa fecha às 10 horas da noite. Para você, a partir de agora. E o dia que ele foi brincar comigo, eu botei ele para fora de casa. Hoje ele é um homem de Deus, converteu de verdade. Faça a vontade de Deus e não a vontade dos seus filhos, seus pais, seus irmãos. Porque o dia que eles morrerem, você vai ter culpa. Você vai ficar com culpa no coração. Não brinque com essas coisas. Isso é muito sério. Concluo te dizendo que o que o Senhor te chama hoje para fazer é para uma parceria muito especial. Ele faz o milagre. E nós fazemos o controle. O milagre quem faz é Ele. Nós não temos como fazer. Mas nós controlamos as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa dor. Nós controlamos isso no Senhor. No Senhor. Tem hora que ser bonzinho é fazer a vontade de Satanás. Tem hora que a gente tem que ser durinho para fazer a vontade de Deus. O Senhor nos convida nessa manhã. Deus te convida. Ele te faz o convite mais do que especial. Eu vos darei descanso. Ele quer descansar você nele. Ressuscite o ser humano que há em você. Olhe para as pessoas com o olhar de Jesus. Não abra mão disso. E olha para a visão de Deus, o Pai, quanto ao homem perdido e pecador. O que Deus quer é salvar. Não atrapalhe Deus. O que Deus quer é educar. Não atrapalhe Deus. O que Deus quer é realizar na sua vida e na vida dos seus. Um convite mais do que especial. Venham engrossar a fileira daqueles que receberam a visão do Filho.
aqueles que o Filho entregou a visão. Vem engrossar essa fileira e trabalhar, fazer a obra do Senhor, sem atrapalho, sem impedimento, sem essas coisas. Uma vez, eu me lembro disso, eu era pequeno, e eu termino aqui. A minha irmã, a que primeiro faleceu, ela era muito levada. Delci era o nome dela. Meu pai falou com ela e com as minhas outras irmãs: vocês não me saiam de casa hoje para ir no baile. Era o baile no Atlético. Mas ela estava namorando o rapaz recentemente. Ela estava naquele momento de paixão, ainda muito jovenzinha, levada do jeito que era. Pulou a janela e foi para o baile. Meu pai saiu para beber, como ele fazia todo dia, e voltou bêbado. Só que o papai chegou antes dela e não achou ela na cama. E ela não voltou aquela noite para casa. Ela morreu e eu não sei onde ela dormiu aquela noite. Sei que ela não voltou. No outro dia, papai acordou muito cedo, como era de costume, e ela ainda não estava na cama. E eu me lembro quando deu umas 10, 10 e meia, ela chegou. E meu pai gostava muito de abóbora com carne seca. Ela chegou com uma abóbora e com um pedaço de carne seca. Falou: aqui, papai, que eu trouxe para o senhor. Papai olhou e falou: ah, minha filha, coisa boa. Dá lá a sua irmã para fazer e volta aqui. Ela deu a minha irmã mais velha para fazer. E minha irmã falou com ela: olha, papai está muito zangado com você. Ela falou: nada. Já dei essa abóbora carne seca para ele, mandou ir lá. Com certeza vai me dar um abraço. Quando ela chegou lá, papai estava com um pedaço desse tamanho que ele tinha, de cipó. Papai trabalhava com cesto, os irmãos lembram que ele fazia cesto. Ele estava com um pedaço de cipó dessa grossura e lanhou ela todinha. Bateu muito nela. E batia, e eu fiquei assim no cantinho, era pequenininho, chorando, que eu não queria que ele batesse nela. E ele batia e falava assim: você trouxe abóbora para mim, eu vou comer, mas você vai me pagar. E vapo, vapo, e lanhou ela todinha, ao ponto da minha irmã ter que botar água de sal nela. Sabe, irmãos, não adianta a gente chegar com presente para Deus. Nós vamos apanhar do mesmo jeito. O que a gente precisa, irmãos, é viver a visão do Pai. Foi para isso que Ele nos salvou. Foi para isso que Ele nos chamou: vinde. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Venham a mim. Tomai sobre si o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Mas não é tranquilo. Não é tranquilo. Não é um ninho confortável, é um ninho de espinhos, onde nós não conseguimos nos mexer sem sentir. Eu quero orar nessa manhã por você que está aqui, pelo privilégio de Deus estar te dando a visão dele nessa manhã. Você que está conosco na conexão, Deus está levando até a sua casa a visão dele. E você que está conosco, estará conosco no canal do YouTube, Deus está levando seu coração a visão dele. A visão dele é que você esteja vivo, avivado, e que o seu coração ainda arda, que ainda haja suspiro no seu coração pela visão do Pai, entregue pelo Filho. Eu vim salvar o que se havia perdido. Deus te chama nessa manhã, um convite mais do que especial. Venham, venham,
Venho engrossar a fileira dos salvos. Venham. 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 Parabéns às redes. Parabéns às células. De pé, querido, oremos ao Senhor.